nossa terceira aula sobre testes de hipótese, né? Na primeira aula, que você tem aí na descrição o link, nós vimos os elementos de um teste de hipótese. Na segunda aula, vimos um exemplo envolvendo amostras grandes, né? Na verdade, esses exemplo da aula passada e esse pode ser até um pouco meio que fora da realidade, né? Essa situação aqui em que você conhece o desvio padrão populacional é um pouco fora da realidade, né? Porque se você conhece o desvio padrão populacional, você deveria também conhecer a média populacional. Mas muitas vezes, em amostras grandes, quando se testa uma conjectura, uma afirmação sobre a média populacional, se toma o desvio amostral no lugar do desvio populacional na estatística de teste. Então, talvez isso torne um pouco mais aplicável o método dessa sessão. Enfim, novamente, você inicia aqui o seu teste de hipótese. Primeira pergunta: a amostra é grande, maior que 30 componentes? Se for, independente da distribuição da população original, você usa aqui a estatística de teste Z, né? E a distribuição normal padronizada. Se a amostra não for grande, você precisa saber se ela é oriunda de uma população normalmente distribuída. Se não for, os métodos dessa seção não serão aplicáveis. Se for, e se você conhecer o desvio padrão populacional, então se você tem uma amostra pequena que você conhece o desvio padrão populacional, você usa aqui a distribuição normal padronizada e a estatística de teste Z. Então a gente está tratando aqui casos em que você tem amostra grande e supostamente você conheceria o desvio padrão populacional. Na verdade, para amostras grandes, então nesse esquema aqui, nesse quadro à direita, para amostras grandes, você não precisaria conhecer em tese o desvio padrão populacional, usaria o desvio padrão amostral, né, considerando a amostra oriunda de uma população normalmente distribuída. Né? Então vamos tocar em frente aqui, relembrar, né, os elementos de um teste de hipótese. Né? Então você tem que saber se o teste é bilateral. Então isso vai depender aqui desse sinalzinho aqui da hipótese alternativa. Né? Isso aqui equivale lá em programação a esse sinal aqui. Né? Então a flecha para os dois lados, ó, a região crítica distribuída nas duas caudas. Se o teste é unilateral à esquerda, então você tem aqui na hipótese alternativa aqui o menor, né? Veja aqui apontando para a esquerda, então a região crítica à esquerda. Se o teste é unilateral à direita, ó, maior que na hipótese alternativa apontando aqui para a direita, né? Bom, vejamos aqui o que nós temos ainda de revisão. Hoje em dia se trabalha muito com valores P, especialmente porque quando você está trabalhando com software, para você fazer um teste de hipótese, regra geral, ele não vai te dar estatística de teste. Ou se der, para aquele leigo que não passou por um curso de estatística, pode ser que ele não saiba como consultar os valores críticos numa tabela. Então, os softwares em geral te dão o valor P, né? Novamente, o que é esse valor P? Né? Então, o valor P é uma probabilidade, né? Então é a probabilidade de obter um valor da estatística de teste que seja pelo menos tão extremo quanto aquele que representa os dados amostrais, supondo que a hipótese nula seja verdadeira. Então aqui está o esquema de como você achar o valor P, mas a melhor forma de entender isso, na minha opinião, é fazendo, né? Então, se você está trabalhando com o valor P, você rejeita a hipótese nula se o valor P for menor ou igual que o nível de significância. Então, na verdade, você tem três formas aí de aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Né? Primeiro, o valor P, que você tem que saber como faz isso, porque os softwares vão te dar o valor P. Ou você tem aqui, por exemplo, a sua distribuição, né? Digamos que seja um teste unilateral à direita. Então, aqui você tem a sua estatística, o seu valor crítico, Z. Se a sua estatística de teste caiu aqui na região crítica, então você rejeita a hipótese nula. Se caiu nessa região que não é a região crítica, você não rejeita a hipótese nula. E outra possibilidade
é você construir um intervalo de confiança, né? Então, aqui eu escrevi para vocês, né? Método do intervalo de confiança para decidir sobre a rejeição ou não da hipótese nula. Então, você constrói um intervalo de confiança com o nível de significância desejado. E o critério de decisão, então, é como uma estimativa de intervalo de confiança de um parâmetro populacional contém os valores prováveis daquele parâmetro, rejeite a afirmação de que o parâmetro populacional tenha um valor que não contiver no intervalo de confiança. E aqui está como você construir esse intervalo de confiança. Então, se você tem um teste bilateral com nível de significância de 0,01, você vai usar 99% de confiança. Se for um teste unilateral, 98% de confiança. Por que isso? Daqui a pouco a gente explica um pouco melhor. Ou eu poderia explicar agora mesmo, né? Então vamos eliminar isso aqui só para abrir um pequeno espaço. Deixa eu ver aqui. Então, imagine você ter um teste bilateral com um nível de significância de, digamos, 0,05. Vamos pegar aqui esse segundo caso, né? Então, teste bilateral, nível de significância de 0,05. Então, você vai ter alfa sobre 2 nas duas caudas. 0,025 aqui, 0,025 aqui. Então, você tem 0,95 aqui. Então, se você tem alfa 0,05 num teste bilateral, você usa 95% de confiança. Se for um teste unilateral, então vamos montar aqui um teste unilateral, por exemplo, digamos que seja unilateral à direita. Então você tem aqui o 0,05. Então o seu intervalo de confiança vai ser construído com 90%. Que aí você vai ter que ter uma outra cauda simétrica aqui, né? 0,05%. Enfim, 0,05 nessa cauda. Então você tem que seguir essa tabela aqui quando você for trabalhar com o método de intervalo de confiança. Então, agora eu vou resolver alguns exemplos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para... Bom, revisados os preceitos dos testes de hipótese, agora vamos a resolver problemas. Então, vamos a esse probleminha aqui do nosso livro do Triola, acho que é da 7ª edição. O rótulo de remédio contra resfriados do Zenol indica a presença de 600 mg de acetaminofén em cada onça fluida. Onça fluida é uma unidade de volume usada nos Estados Unidos. A Food and Drug Administration selecionou aleatoriamente 65 amostras de 1 onça e constatou que o conteúdo do remédio conteúdo médio de acetaminofén era 689 miligramas, com desvio padrão de 21 miligramas. Então, vamos anotar o que nós temos até agora, né? Então, o tamanho da amostra é grande, 65. A média amostral é de 589 e o desvio padrão amostral é 21. Então, apesar de nós não conhecermos o desvio padrão populacional, mas considerando que nós temos uma amostra grande e supondo que ela foi retirada de uma população normalmente distribuída, então nós vamos, ao invés de usar o desvio padrão populacional, vamos usar o desvio padrão amostral e a estatística de teste Z. Então Z é igual ao quê? A média amostral menos a média populacional alegada na hipótese nula, dividido por, aqui é desvio padrão populacional, mas vamos pôr o desvio padrão amostral aqui, dividido por N. Então é muito usual substituir o desvio padrão populacional pelo desvio padrão amostral em situações de amostras grandes, oriundas de populações normalmente distribuídas.
Vamos lá, o que nós temos aqui? Ah, Ao nível de Alpha 001, teste a afirmação da Mediaset Pharmaceutical Company de que a média populacional é igual a 600. É igual a 600. Então, essa afirmação da fabricante aí, ela vai ser alocada na hipótese nula. Então, nós temos aqui hipótese nula, H0, média, igual a 21. Hipótese alternativa, média, diferente de 21. Então, trata-se de um teste bilateral. Bilateral, né? Detalhe, né? O alfa é 0,01. Então, vamos achar os valores críticos, né? Só para você entender bem, então, esse alfa 0,01, ele vai ser, digamos assim, dividido nas duas caudas da distribuição normal. Faz de conta que está simétrico aqui, tá, pessoal? Então, eu tenho uma região crítica à esquerda, aqui, tá vendo? E uma região crítica à direita, que é alfa sobre 2. Então, aqui eu tenho 0,005 e aqui eu tenho uma área de 0,005. E eu tenho que achar os valores críticos, né? Se eu tenho um teste bilateral, eu tenho não o valor crítico, mas eu tenho valores críticos. Então, você tem lá o Z de alfa sobre 2 vai ser igual. Como tem nas duas caudas, vai ser mais e menos. A distribuição é simétrica, né? Essa distribuição normal. Daqui a pouco a gente vai cruzar com distribuições assimétricas. Aí você não vai ter o menos. Mas esses scores Z podem ser positivos ou negativos, né? Porque você sabe que isso seria a distância daquele valor amostral em relação à média em unidades de desvio padrão. Então você pode ter aquele valor amostral maior ou menor que a média. Por isso o Z, assim como T da distribuição T-Student, pode ser, esses scores podem ser positivos ou negativos. Aqui a gente precisa de scores negativos porque nós temos um teste, como se diz? Bilateral, né? Então vamos lá na nossa tabela. Então eu tenho uma área de 0,1 dividido por 2, é 0,05 à esquerda. Então vamos ver, nós temos essa área de 0,05 à esquerda. Nós vamos pegar o corpo da tabela aqui da distribuição normal padronizada, que o corpo tem áreas. Aqui na primeira coluna você tem até a primeira casa decimal do score Z, e aqui na primeira linha a segunda casa decimal. Então nós temos que achar uma área de 0,005. 0,005 está aqui, ó, tá vendo que deixa eu até dar uma aumentada aqui para você enxergar melhor. Então você vê aqui, ó, tá num intermediário entre, opa, aumentei demais, né? Vamos lá. Tá no intermediário entre menos 2,57 e menos 2, peraí, deixa eu ver aqui, menos 2,57 e menos 2,58. Então vamos pegar o intermediário aqui, que seria 2,75, né? Então o score Z, 2,75. Então aqui você tem a área, né? Intermediária 2,75. Então nós temos os valores críticos, mais ou menos 2,75. Então aqui eu tenho o valor crítico 2,75 e aqui eu tenho o valor crítico menos 2,75. Só não consigo escrever aqui, mas você está vendo onde está o mouse, né? Vamos agora calcular a estatística de teste. Então Z igual ao quê? A média amostral, 589, a média amostral 589, menos a média populacional alegada, que é 600, dividido por, vamos ver aqui, o desvio padrão, aliás, ó, aqui é 600, aqui na hipótese nula, né? Ele está afirmando que a média, eu coloquei o desvio padrão aqui, então me desculpem.
A média, a afirmação é que a média é igual a 600 e está na hipótese nula, a hipótese alternativa média é diferente de 600, né? Corrigir a tempo. E aqui então você tem o desvio padrão, 21, dividido pelo tamanho da amostra, que é 65. Então vou fazer aqui rapidão na minha calculadora que está na minha mão. Então eu tenho lá 589 menos 600 dividido por, vejamos, 21 dividido por raiz de 65, fecha, igual. Então aqui deu menos 4,22. Menos 4,22. Então este valor aqui, só que ficou um pouco embolado aqui, tá? Me desculpem por isso. Esse valor aqui da estatística de teste caiu na região crítica aqui, tá vendo? Aqui. Então nós rejeitamos a hipótese nula. Rejeitar a hipótese nula. H0. Eu posso calcular o valor P. Qual seria o valor P? Seria essa probabilidade à esquerda da estatística de teste. Então, o que é o valor P? Você não lembra o que é o valor P? Vamos voltar lá no começo da aula. É sempre bom reler. Ou será que eu tirei aqui o valor P? O valor P, então, o valor P é a probabilidade de obter um valor da estatística de teste que seja pelo menos tão extremo quanto aquele que representa os dados amostrais, supondo que a hipótese nula seja verdadeira. Então vamos calcular aqui. Como é que você calcula? É 2 vezes essa área aqui à esquerda da estatística de teste. Então a estatística de teste caiu em menos 4,22. Vamos ver se a gente acha menos 4,22 na tabela. Você não tem, você tem aqui ó, menos 3,5 e mais baixo do que isso, menos 3,5, a área é 10 a menos 4. Como o valor P aqui é o dobro dessa área, então esse valor P é igual a 2 vezes 10 a menos 4. Então, o que é esse valor P? Na conjectura de a hipótese nula ser verdadeira, de que a verdadeira média populacional seja igual a 600, a probabilidade de você encontrar uma amostra com a média amostral igual a 589 é 10 a menos 4. 2 vezes 10 a menos 4. Repetindo, na hipótese de a hipótese nula ser verdadeira, ou seja, a média populacional ser igual a 600, a probabilidade de você encontrar uma amostra com média amostral 589 é igual a 2 vezes 10 a menos 4, que é muito pequena. Então veja que esse valor P é muito, muito menor que o nível de significância. Então, rejeita a hipótese nula. Isso é uma digamos assim, um argumento a mais pela rejeição da hipótese nula. E um outro método é calcular agora o intervalo de confiança. Como é que você pensa no intervalo de confiança? Então vamos rever aqui, comecinho da aula. Não, na verdade não é tão começo da aula. Então você tem um teste bilateral. Se você tem lá 0,01 de nível de significância, tá vendo aqui? 0,01, você tem que fazer um teste bilateral com 99% de confiança. Então vamos fazer um teste, não, um intervalo de 99%. Então nós vamos construir aqui um intervalo de confiança. Então construir intervalo de 99% de confiança, né? Então, novamente, né? Qual seria o valor Z? Na verdade, o valor de Z já está dado aqui, né? 2,75, porque 99% de confiança, você vai ter 0,05 na cauda direita, 0,05 na cauda esquerda. Tem dúvida? Vejam as videoaulas sobre intervalos de confiança, que não fazem parte dessa playlist. Então, como é que é a margem de erro? Margem de erro vai ser igual a Z vezes, no caso de não ter desvio padrão populacional, né? Substitui pelo desvio padrão amostral, porque nós temos uma amostra grande. Então, você tem lá
2,75, que multiplica por 21, e agora você divide isso pelo tamanho da amostra, que é 65. Então, vamos ver quanto vai dar essa margem de erro. Então, você tem 2,75 vezes 21, igual, dividido por raiz de 65. Então, isso dá 7,16. Só que aqui, você, nas estatísticas aqui amostrais, você não tem nenhuma casa decimal, então a margem de erro vai ser o mesmo número de casas decimais. Então, vai ser 7, simplesmente. Intervalo de confiança, né? Então, o intervalo de confiança para média vai ser média amostral mais ou menos a margem de erro. Então, vejamos. Intervalo de confiança com 99% de confiança fica... Vamos pegar lá a média amostral. Vai ficar, então, 589 mais 7, o nível superior, digamos assim, o limite superior. 596 e 589 menos 7, que dá 582. 582. Então, repare que esse intervalo de confiança não... a hipótese nula não passa pelo intervalo de confiança. No intervalo de confiança não está contido o número 600. Então, esse é mais um argumento para você rejeitar a hipótese nula. Então, argumento aqui, ó, intervalo de confiança. Como uma estimativa do intervalo de confiança de um parâmetro populacional contém os valores prováveis daquele parâmetro, rejeite a afirmação de que o parâmetro populacional tenha um valor que não estiver incluído no intervalo de confiança. Então, rejeitamos a hipótese nula. Então, no nível de... deixa eu pensar aqui... deixa eu pensar... No nível de significância de 0,01, como se diz, cadê? Média amostral é igual a 600, né? Nós não podemos apoiar a afirmação, os dados amostrais não apoiam a afirmação da companhia farmacêutica de que o conteúdo do comprimido é igual a 600 miligramas, né? Bom, a aula está um pouco longa, não ia fazer outro problema, mas não temos tempo, então fica para